Oi, gente. Então, a gente estava aqui na semana passada e voltamos dessa vez querendo falar sobre coisas diferentes. A gente acabou falando demais sobre trabalho, mas isso, inclusive, eu acho que é um problema do TDAH. A gente acaba meio monotemática quando a gente está muito envolvida com alguma coisa. Eu, pelo menos, né? Nossa Senhora. É, mas a gente tinha conversado sobre talvez trazer temas surpresas e coisas do tipo. E aí eu queria trazer um tema um pouco mais de boas hoje, menos sobre trabalho e processos tão intensos, digamos assim. É, e, Vicky, você quer falar alguma coisa antes da gente começar? Eu tô esperando, eu tô curiosa pra saber qual é o tema que você pensou para o nosso episódio de hoje. Eu queria, na verdade, perguntar pra você, e aí, quem sabe a gente conversar um pouco sobre nossa relação com música. Totalmente aleatório, correto? Mas tudo bem. Por quê? Porque aconteceu uma coisa muito engraçada recentemente, que foi, eu entrei em um Uber e aí tava tocando uma música que já foi meu toque de celular e fazia parte da minha playlist, ainda faz. E aí eu entrei no Uber e comentei assim: "Ah, nossa, eu gosto muito dessa música, me deu uma certa nostalgia e já fez muito parte da minha vida". E aí o moço começou a falar, pois é, aí ele começou a falar sobre a relação dele com música. E eu achei muito interessante. Eh, Ele contou que pra ele as músicas têm muito significado, assim, do tipo de ele ouvir uma música em um momento e associar a música àquele momento ou a uma pessoa, e às vezes ficar ouvindo e reouvindo, e aí prestando atenção na letra e conectando com como aquilo o que que aquilo significa pra ele. E eu falei: "Caraca, é exatamente igual a minha relação com música". E aí eu perguntei pra ele se ele tinha TDAH, porque eu não sei, assim, o quanto isso tem a ver, mas a forma que a gente experiencia música. E aí até queria perguntar pra você, assim, um pouco sobre isso, sobre o que que você acha, o que que você sabe de ter ou não a ver com TDAH, essa forma de absorver música, mas Que eu enfim. nunca vi nenhum estudo específico sobre isso. Assim, eu acho que assim, a gente precisa de muitos estudos ainda sobre muitas coisas. É, e eu não me lembro de nenhum estudo específico sobre a relação de pessoas com TDAH e música. Eu acho que qualquer resposta que eu possa ter sobre isso, possivelmente, é muito de um lugar de experiência pessoal e daquilo que eu observo. Mas eu acho que às vezes tem um pouco a ver com o hiperfoco e às vezes a nossa necessidade de repetição, assim, e aí chega um momento. E é até uma diferença interessante do autismo, e aqui tudo eu tô falando, assim, de uma forma muito generalista, e que não quer dizer que seja assim para todo mundo, obviamente. Mas uma diferença é que o hiperfoco, por exemplo, o TDAH, a gente normalmente esgota aquilo, repete aquilo 1 milhão de vezes, e aí chega uma hora que fala, nunca mais quero ver essa música na minha vida, ou esquece completamente que ela existe. Mas tem essa relação muito intensa e de muita repetição, muitas vezes, né, com essa música. Já dentro do espectro autista, normalmente esse hiperfoco é mais provável dele perdurar, né, ao longo da vida, assim. É uma coisa que às vezes dura muito mais tempo, né? É uma coisa, é um objeto de interesse fixo, digamos assim. Então, eu acho que isso que você está trazendo pode ter um pouco a ver com isso, assim, a sensação que eu tenho. E acho que tem outras explicações que a gente pode até falar sobre isso, mas na minha experiência, essas músicas que representam momentos da vida tem muito a ver com talvez aquilo conseguir exprimir aquilo que eu estou sentindo e aquela vivência de alguma forma. E acho que às vezes essa música pode se tornar uma forma de regulação emocional ou de me ajudar a dar sentido e forma e estrutura. E eu vou ouvir a mesma música 1 milhão de vezes. E assim, vai ser a música daquele momento da minha vida, vai ser a música que está ali muito associada àquela experiência. E aí depois ela passa. E aí tem uma outra música que simboliza um outro momento. Mas não sei, para mim acho que talvez tenha um pouco desse lugar.
Mas você volta, às vezes, pra essas músicas, por exemplo, você teve um super foco numa música há um tempão atrás, e aí de vez em quando você volta pra ela e parece até que você sente aquilo de novo. É do tipo, essa música ficou como uma coisa. Com a textura, com toda a experiência cognitiva e emocional. Isso acontece muito por pareamento de estímulo. E eu acho que é o mesmo processo de quando você sente o cheiro de um lugar, e é como se você fosse transportada de novo para aquele lugar, para aquela época, quando você escuta alguma coisa, ou enfim, em qualquer tipo de estímulo, né, sensorial. E eu acho que a música, ela tem isso. Às vezes você escuta ela de uma forma, né, assim, repetida, e aí, quando você escuta de novo, é como você consegue lembrar, assim, é quase que palpável a sensação daquele momento da sua vida, né? Daquela experiência. Não, é só porque eu fiquei com muito isso na cabeça. E assim, por exemplo, a sua playlist, suas playlists, como é que funciona? Como é que você se organiza em relação às suas músicas? Ai, eu não faço por aqui. Não, faz o país. Normalmente, eu acho que eu sou muito preguiçosa por isso, na verdade. Mas, sei lá, às vezes tem três, quatro músicas que eu escuto muito em um determinado momento. E aí eu fico ouvindo, sei lá, eu pesquiso essas três, quatro músicas e elas estão no meu histórico e aí eu fico repetindo o meu histórico. E eu fico colocando, talvez fosse mais esperto de fato fazer uma playlist, mas eu não faço. Mas normalmente são três, quatro músicas que eu tô ouvindo e eu preciso ouvir elas tipo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Aí até que eu enjoo, eu não quero ver mais elas. Mas aí depois, se eu volto, é verdade, aquela música, eu gosto muito dela. Porque não que eu enjoo e eu falo, estou de mal de você não gosta, não, não é isso. É tipo, não, eu chego uma hora que eu quero ouvir outra coisa. E aí depois eu lembro daquelas músicas e eu coloco de novo. E aí traz toda aquela sensação de todo. Nossa, eu lembrei, e eu sou, e uma dificuldade que eu tenho, eu sou muito ruim em lembrar nome. Nome de artista, nome de música, pra mim é um negócio meio desafiador. Estão falando agora, eu lembrei de uma, acho que era uma dupla, acho que era franco-cubana, se eu não me engano. Eu esqueci o nome delas, mas é até uma música que eu lembrando da música, eu lembro, assim, da iluminação do meu apartamento, da comida que eu fazia, ouvindo a música, o cheiro da comida, tudo, assim, a luz, toda a sensação tá atrelado àquela trilha sonora. Então, acho que isso é uma experiência muito forte, assim, para mim. Eu tenho, tipo, eu tenho uma playlist de favoritos, e aí essas músicas que estão em repetição entram nessa playlist, e ela é tudo que eu ouço. Tipo assim, toda vez que eu ouço, eu entro nessa playlist. As mais recentes são as que eu estou ouvindo repetidas vezes, mas aí às vezes eu coloco no aleatório, e aí a minha playlist me traz várias lembranças e sensações. Às vezes eu lembro de pessoas, às vezes eu lembro de lugares, às vezes eu lembro de momentos, mas é, é uma coisa muito forte pra mim, porque, por exemplo, eu não sou aquela pessoa. Primeiro, também, às vezes eu tô falando com meu esposo e aí ele pergunta: Ah, e as outras músicas desse artista são boas? E eu fico tipo, eu nunca ouvi. Essa música aqui, eu ouvi uma vez, aí eu ouvi ela mais 1000 vezes, e ela foi pra minha playlist de favoritos, e eu nunca pesquisei, eu não sei quem é esse artista, é só eu gosto dessa música. Tipo. E já ele é uma pessoa que super explora e vai lá nas descobertas e não sei o que, eu não descubro nada. Assim, aquelas pessoas que acompanham, tipo, a evolução de álbum e conseguem, né, fazer toda uma análise, né, da discografia, do artista e os momentos, o que representa. Inclusive, tem interpretações, assim, super interessantes. Eu não sou essa pessoa. Eu preciso ouvir minha música a mesma 1 milhão de vezes. E eu. Que tem um significado muito específico pra você. Comida, é que nem comida de restaurante. Eu tenho uma comida específica do restaurante e eu peço aquela, eu não peço outra. Quando eu falo assim, não, eu vou experimentar uma coisa nova. Normalmente se arrepende. E a mesma coisa, ouvir outra música do artista que não é aquela minha música, eu passo, a música é boa, mas não é aquela, não é a minha favorita. Não, não tem aquela ligação emocional comigo, né? Tipo, Gente, então, pra mim tá no mesmo lugar de comida, assim, tem outras comidas gostosas, mas pra mim é o custo de oportunidade. Porque aquela música pra mim é perfeita, aquela comida pra mim é perfeita,
E quando eu experimento outras coisas que não são tão boas quanto pra mim naquele momento, eu passo raiva. Então, Frustra, né? e eu dificilmente experimento pratos novos em restaurantes que eu já tenho um favorito. Eu faço isso às vezes, pra tipo, nossa, eu vou experimentar uma coisa diferente. Muito raramente a experiência, tipo assim, vale a pena. Que eu sei que é bom a gente ampliar repertório, etc. Mas normalmente eu faço raiva. Mas é aquela coisa, né? Você vai para o restaurante, leva alguém esperando que a pessoa peça outra coisa para você provar, porque você não tá disposto a gastar o seu dinheiro e a sua vez no restaurante com experimentar coisas novas, já que você já sabe o que. E, e no meu caso também, assim, falando sobre restaurante, eu sou muito boa em olhar um menu e falar, eu sei exatamente o que eu vou gostar daqui. Tipo, eu tenho muito seletividade alimentar, essas coisas, mas não só isso, assim, do tipo, eu acho que eu consigo ler as coisas e pensar no cheiro que elas têm, em que tipo de textura é aquilo e o quanto isso me agrada ou não. E aí, normalmente, é muito isso. Eu vou, sei lá, vou no Subway, eu sempre faço o mesmo sanduíche. Aí, outras pessoas falam, nossa, ai, mas que sanduíche sem graça, ai, que não sei o quê. E aí, normalmente, quando elas provam o meu sanduíche, elas falam, nossa, tá uma delícia. É muito engraçado. Assim, é muito, muito. Não sei, parece que tem algumas coisas dessas, assim, com som, comida, às vezes textura, com, digamos, os nossos sentidos, que a gente sabe o que esperar. Não sabe o que esperar e sabe o que quer. Eu não sei, eu tô falando, talvez seja realmente só eu, mas isso se relaciona também até com, por exemplo, ir pro parque. Eu sei como eu vou me sentir quando eu estiver no parque. Inclusive, é isso que acaba sendo a minha motivação para de fato ir pro parque. Porque se for só pelo sair de casa, nossa senhora, é muito difícil. Mas quando às vezes eu sinto que eu estou precisando, porque eu sinto que eu estou precisando ter, tipo, ter aquele olhar que eu tenho quando eu estou lá, olho verde, e aí eu sinto o sol, eu vejo a luz, eu vejo os contrastes das folhas e eu vejo os tons de verde diferentes e como isso me faz sentir. É, eu não sei se é muito comum esse tipo de experiência com. Eu acho que talvez seja com isso, talvez seja mais sobre os sentidos no geral, assim, não seja exatamente sobre música. Mas isso de ter umas sensações que são esperadas e de você conseguir ter uma previsibilidade nisso e por isso também te trazer um certo conforto. Eu acho que tem essa questão do conforto da repetição, né? Por exemplo, filme, série, acho que são uma experiência assim, relativamente comum das pessoas assistirem, pelo menos dentro de pessoas neurodivergentes, de assistir, sei lá, a mesma série 1 milhão de vezes, ou o mesmo filme 1 milhão de vezes. E isso acontece muito, não só por isso, mas acontece muito também porque é justamente esse conforto do conhecido, do que eu já conheço. E pode parecer uma coisa extremamente boba, mas quando a gente assiste um filme novo, quando a gente assiste uma série nova ou alguma coisa, consome qualquer tipo de conteúdo, principalmente seja mais longo, você não sabe quais emoções você vai sentir, né? Você não sabe se vai ser algo com um impacto emocional muito intenso, se vai ser algo que vai te dar medo, vai te dar ansiedade, vai te gerar desconforto, ou se vai te gerar frustração, porque vai ser ruim, né? Não tem um, né, estressezinho, tipo assim, pô, vou pegar um filme, mas se for ruim, né? Então, assistir essas coisas novas exige, em algum grau, uma tolerância, né, a desconforto emocional que nem sempre a gente tem disponível. Nem sempre a gente está com disponibilidade emocional e cognitiva para passar por novas experiências e para lidar com as variações assim, né, de novas experiências. A gente falou, né, outro dia sobre como que o processo de aprendizagem, de não saber para saber, envolve angústia, frustração, quando a gente. E isso é lidar com o novo. E tem vários momentos que isso é muito necessário e que a gente precisa se dispor, né, a passar por esse processo. Mas tem dia que é só uma quarta-feira à noite e eu tô cansada. Eu não quero lidar com o novo, com o inesperado, não quero lidar com emoções novas, né?
E, inclusive, eu acho que tem quase que uma relação direta isso, né, do tipo, quanto mais cansada eu tô, menos eu tô emocionalmente disponível pra coisas novas. Menos eu tô com cabeça pra ir num lugar novo, tentar uma comida nova, ver um filme que eu não tô. Ou que você não tem tanta certeza, né? Às vezes assim, porque esse diretor é um diretor que eu gosto, então os filmes dele são filmes que, né? Então, acho que é isso, assim, talvez não seja só necessariamente aquilo que eu já conheço, mas aquilo que eu tenho uma certa garantia da procedência daquilo que vai ser uma experiência mais positiva nesse sentido. É, não, com certeza. Mas eu fiquei muito pensando sobre isso, assim, sobre como que essas coisas, assim, aí agora falando mais sobre entretenimento mesmo, né? Como que isso ressoa na gente e é capaz tanto de regular quanto de desregular também. Hã? Desregular também. É, quanto de desregular, quanto. Eu lembro também muito de ajudar a processar sentimentos, então, sei lá, passei por um término de namoro, e aí eu tô ouvindo uma música de fossa no repeat, mas aquilo tá me ajudando a passar por aquele luto do relacionamento, por exemplo. Isso tem muito a ver, acho, com a função da arte, né? Porque eu acho que para a gente processar as nossas emoções, a gente precisa elaborá-las, a gente precisa dar margem, a gente precisa dar nome, a gente precisa entender aquilo que a gente sente, que a gente está passando. E a arte é muito sobre a gente se conectar nessa humanidade compartilhada, né? É você se reconhecer no outro. É sobre um artista que faz essa viagem, esse mergulho interno, ele cava aquelas emoções e ele apresenta aquilo no mundo, para o mundo de uma forma inteligível. E a gente se conecta com isso e dá sentido para a nossa própria experiência. E aí, acho que é por isso que às vezes a gente fica tão fixado também, não só por isso, em algumas músicas, obras, etc., livros, poemas, porque aquilo nos ajuda a entender o que a gente está sentindo, o que a gente está passando, aquilo ajuda a conter. Quando a gente dá margem, quando a gente dá nome, é como se de repente a gente conseguisse conter, às vezes, emoções que parecem que estão transbordando. Então, e às vezes até nesse processo de nos ajudar e permitir transbordar junto, transbordar também, mas com sentido nesse. E às vezes haja transbordo, né, porque, cara, tem coisa que, sei lá, você tá passando por um momento. Teve inclusive uma música que me ajudou muito a processar um luto, por exemplo, de uma pessoa mesmo que eu perdi, mas de ir lá e ouvir aquela música e aquela música ser uma coisa que se relaciona muito com a minha experiência e colocou em palavras colocou em palavras dores que eu estava passando no momento, e aí eu ficar, assim, ouvindo e chorando, mas não é um choro ruim. Inclusive, assim, de vez em quando essa música toca, ela tá nessa minha playlist de favoritos, eu choro de novo. E não é um choro ruim, é um choro de Saudade? ter algo valioso, eu diria. É um choro de tipo. Não chega nem a ser um choro de saudade, é um choro de ter no peito uma experiência importante pra mim, de ter aquilo bem colocado no seu lugar. Não sei, é muito muito de tá ouvindo e tá ali tanto lembrando, quanto reprocessando algo que eu não quero esquecer, mas não é um choro de dor, não é um choro triste, é um choro diferente. Mas enfim, era só fiquei com vontade de trazer essa temática, porque eu achei muito curioso pensar, porque o meu esposo é totalmente diferente. Ele é a pessoa que é isso, tá sempre vendo quais músicas novas, entende muito sobre os artistas que ele gosta, ele ouve a discografia completa, ele ouve estilos muito variados de música o tempo inteiro. Eu sou muito do tipo, nessa época da minha vida eu ouvi muito rock, nessa época da minha vida eu ouvi muito indie, né, tipo, nessa época da minha vida eu estou ouvindo muito música de musicais, não sei, tipo assim, eu tenho
minha definição de estilo tem a ver com o período que eu tô vivendo. E já ele é, tipo, super eclético e consegue curtir as coisas todas de um jeito muito diferente. E, enfim, eu só acho isso curioso, porque, porque a forma que a gente interage com a arte é muito doida, assim, como que a gente enxerga, se enxerga, experiencia e também decide viver e reproduzir. Não sei, só fiquei curiosa sobre o assunto mesmo. Acho que, mas é algo que é extremamente interessante. É isso que você trouxe, né? De ser como a gente se relaciona no final com o mundo. Então, é isso, assim, de ter um cérebro que funciona de um jeito diferente, muitas vezes significa que a gente se relaciona com o mundo de uma forma diferente e a partir das coisas mais bobas, entre aspas, né, possível, assim, até da forma que você escuta música, o prato que você pede no restaurante, o filme que você escolhe ver e o tipo de sentimento que uma determinada música traz para você e como que isso é importante ou não. É óbvio que tudo isso é humano, em última instância, mas eu acho que tem recortes importantes aí, sabe? E acho que vale a pena a gente ter um espaço para falar sobre, pensar sobre isso. Mas, de fato, é muito interessante como que a arte é importante no nosso processo, assim, de se entender no mundo, e às vezes a gente não valoriza isso tanto, né? A gente coloca a arte muitas vezes, né, enquanto sociedade, como algo supérfluo, né? Como algo estético, no sentido de, sei lá, menos importante, como se não fosse essencial, como se não fosse estrutural, né? E, na verdade, é. Eu acho muito interessante Nossa, isso. isso me lembrou um assunto que eu não sei se é uma coisa que vale a pena a gente conversar longamente sobre, mas é sobre como o que é de mulher, digamos assim, coisas que são típicas de mulher são fúteis e coisas que homens gostam não. Então, sei lá, né, maquiagem é fútil, essas coisas são, tipo, superficiais, futebol não. Tipo, hobbies femininos são meio ridículos e hobbies masculinos são válidos, assim. E interessantes, né? E não que, sei lá, futebol, jogos e cerveja não sejam importantes também, mas é justamente sobre essa hierarquia que se dá, né? E que é atravessado por várias questões de gênero, assim, como que isso é feito muitas vezes para infantilizar, né, a experiência feminina, assim, como Invalidar mesmo. Assim, é do tipo, ah, você gostar das coisas que você gosta só te faz ser fútil, infantil, não inteligente ou não profunda ou qualquer coisa dessas. nem a incoerência, né? E eu não sei se agora a gente já trocou muito de assunto, mas vamos lá. Ah, vamos, tá tudo certo. Mas uma coisa, assim, que também me traz, assim, é como que é incoerente, porque tudo que é, por exemplo, relacionado à estética e beleza tá nesse lugar de fútil e quase que infantil e inválido, mas ao mesmo tempo em que a mulher acessa poder na nossa sociedade por meio desse lugar, né? É por meio, assim, assim, o que define, né, o poder da mulher na nossa sociedade, entre aspas, é sobre o quanto que ela é desejável esteticamente. Mas se eu me preocupo com a estética para acessar esse lugar de poder que a sociedade me colocou, é supérfluo, é infantil, é inválido. E o homem não, quando ele se preocupa com aquilo que dá poder a ele é maravilhoso e tá tudo certo. E quero acrescentar, quando a mulher se preocupa com a mesma coisa que o homem se preocupa para dar poder a ele,
entra aquela coisa, né, do tipo, o homem é um chefe austero e muito competente e que coloca as coisas no lugar e organiza. A mulher não, ela é mandona, ela é chata, ela enche o saco, tipo, só porque aí, de novo, né, conectando assuntos, mas eu lembrei muito disso, assim, do quanto quando a gente fala sobre, eh, trabalho e dinheiro, você sendo um homem, você interpreta de um jeito, sendo uma mulher, você interpreta de outro. Tipo, ah, ele tá fazendo um negócio muito bem, ela tá tentando demais, tá forçando a barra. Ele tá sendo, tá se colocando no lugar e sendo claro, e ela tá tendo crise e tá sendo exagerada e tá histérica. Tipo, às vezes você vê um homem completamente histérico, completamente desregulado, ruim da cabeça, e tá todo mundo assim: "Nossa, olha só como ele é forte, isso é coisa de macho, ele é másculo, ele é masculino e ele tá ali se colocando e as pessoas estão, tipo, vendo a força dele". Aí uma mulher tendo a mesma reação deveria ser internada, sabe? Ah, É, enfim. acho que é sobre essa discussão sobre os hobbies femininos, né, eles serem invalidados, né, como fúteis, supérfluos, enquanto hobbies, né, que é isso, é o prazer pelo prazer e se divertir, né, masculinos, né, que são lidos dessa forma, não, são interessantes, é validado, e aí, né, tem vários jornalistas ali que são muito a sério nesse lugar para a gente discutir o futebol, etc., no país, enquanto que está do outro espectro não é validado, isso só, assim, me faz pensar o quanto que, assim, às vezes não tem lugar possível para a mulher existir na sociedade. Porque se eu estou dentro daquilo que a sociedade me diz que é feminino, é supérfluo, é irrelevante, é infantil, não é válido. Mas se eu vou naquilo que a sociedade define como masculino, eu estou no lugar errado, eu não deveria estar ali. Né? Eu sou criticada de mil e E uma formas. Então é como e se. se eu só também não tô eu também, se eu só não tô nesse lugar da mulher, eu sou descuidada, desleixada, assim, que é, por exemplo, o meu caso. Eu sou uma pessoa muito distante de, tipo, coisas estéticas e maquiagem. E aí, né, aí vamos voltar para a infância, quando as pessoas falavam: "Você não é como outras garotas". E aí tinha aquelas imagens ridículas do tipo que tem uma menina que ela lê, e aí ela usa roupas mais largas, e aí ela é inteligente. E a outra que tá lá com um peitão, salto e de rosa, não, assim, é tipo, ela é burra, a loura burra. E é tipo, cara, que ridículo, como que a gente absorveu essas coisas quando a gente era nova, de, tipo, separar como se, tipo, não fossem 2 mulheres que podem ser igualmente interessantes, podem ser igualmente inteligentes, podem ter muitos interesses em comum e só formas de se expressar e de se arrumar e de existir no mundo de forma diferente, sabe, assim, nossa, isso é uma coisa que E eu acho que não é só sobre como a gente absorveu isso, assim, não é só que a gente internalizou e que de fato a gente internalizou, mas essas estruturas elas existem. Porque mesmo que você não tivesse absorvido essas estruturas e essas falas, elas estão ali. Não tem para onde a gente fugir. Assim, a sociedade está falando isso o tempo todo e, assim, é muito sobre a nossa capacidade de lidar com a frustração, de estar nesse lugar. Porque quando eu vejo mulheres, né, que tentam perpassar isso, tem um custo o tempo todo. A gente está pagando o preço o tempo todo. Então, quando a gente não quando assim, né, a gente decide romper com isso, com esses estereótipos, é, a conta vem muito rápido. Então, assim, mulheres decidem se dedicar às suas carreiras, né? Porque assim, não, tá, eu não vou me limitar a esse lugar de estar restrita ao lar e ao ambiente doméstico, porque eu decidi. E tá tudo bem quando essa é a escolha, é uma escolha 100% válida. Mas quando uma mulher escolhe diferente disso, né, as chances dessa mulher se sentir solitária, dela não se sentir validada, dela desse ser um caminho extremamente árduo, é enorme, é enorme.
E isso é uma coisa que a gente vê muito, inclusive, na mentoria. Tipo, a gente tem um monte de mentorada foda, incrível, umas mulheres, assim, surreais, de outro mundo, inteligentíssimas, e que estão sofrendo porque a casa tá bagunçada, porque não fizeram o jeito mais complicado possível para o almoço de família da escola do filho, tipo assim, tipo: "Ah, vocês têm que levar comida", aí a pessoa que, tipo, trabalha muito, tá fazendo reforma, tá reestruturando o negócio e fica, tipo, se sentindo mal porque não parou e cozinhou, fez à mão um bolo, uma fornada de brownie ou qualquer coisa assim, porque isso não pode, né, não pode comprar no mercado. Tinha que ser feito à mão, porque é isso que uma mulher faria, sabe, umas coisas assim que Não, e esses recortes, assim, de gênero, assim, são coisas que me assustam muito quando eu olho para essas mulheres, assim, porque são mulheres que eu admiro, são mulheres extremamente inteligentes, competentes, super bem-sucedidas profissionalmente, e elas se culpam, elas, né, se criticam, elas se punem por não estarem performando enquanto esse ideal feminino de mulher que dá conta de tudo, dá conta do trabalho e dá conta do lar, é, dá conta de tudo, é linda, não tem uma ruga, não ela tá sempre sorrindo, ela nunca tá com cara de bunda. e aí, e assim, assim, me pega muito quando eu penso assim, cara, quantos homens bem-sucedidos profissionalmente estão estressados que a casa não está organizada como eles gostariam que tivesse. Quantos homens bem-sucedidos profissionalmente, né, intelectualmente, quanto essas mulheres estão se cobrando, se criticando, porque o bolo que eles levaram para a escola do filho não foi feito à mão. Quando eu penso nisso, assim, me dá um desespero, porque o nosso trabalho, né, na mentoria, de estar ali apoiando essas mulheres, é assim, cara, eu admiro muito elas. Eu admiro elas pra caramba. E, assim, me dói profundamente ver o quanto que a nossa sociedade, assim, corrói a nossa saúde mental nesse sentido. E o quanto, assim, que a gente tem que fazer um trabalho extenso para desconstruir tudo isso e se permitir se reconstruir de um novo lugar que nunca vai, não é que vai ser fácil, não é que esse novo lugar é um lugar de liberdade, é um lugar que você vai ser criticada, é um lugar que você vai ser cobrada, é um lugar com um monte de dificuldades, mas assim, e mesmo para você chegar nesse lugar, né, de você estar em paz com isso, de você também com isso, mas um lugar de mais liberdade para você ser quem você escolheu ser, você tem que fazer um trabalho de desconstrução ferrado, ferrado, que a maioria dos homens, assim, nunca vai passar. Assim, né? Porque eu só sou, e isso é suficiente. Eu nasci, eu existo, isso é suficiente. E aí, muitas vezes, quando você é mulher, eu nasci, eu sou, e agora eu vou ter que trabalhar muito para dar sentido para isso. E não que homens não tenham questões e dificuldades, mas parece que é, É muito diferente. não só a experiência é muito diferente, mas a responsabilidade de pensar e repensar é como se não tivesse ali, né? Porque, na verdade, assim, a grande questão é você não vai resolver um problema que você não está sentindo. Então, isso é uma coisa que me pega muito, e acho que me pega muito mulheres com TDAH, especialmente porque a gente se cobra essa performance, acho que muito mais. Porque como essa performance ela é especialmente difícil pra gente, assim, já uma performance que ela é impossível para qualquer mulher, você dar conta de tudo. Mas como faz parte, né, do diagnóstico, assim, faz parte, né, do quadro, a gente cometer erros por falta de atenção, dificuldades com detalhe, quando a gente tem que lidar com essa vida Ter energia limitada também. assim, tudo é muito mais difícil para a gente nesse sentido. A gente erra muito mais, consequentemente, a gente se cobra muito mais, né? A gente quer compensar, a gente quer ser muito melhor, a gente quer provar que a gente é bom o suficiente por meio de resultado, de performance, e isso é um lugar absolutamente adoecedor. É um lugar absolutamente, assim, impossível, né, de ser ocupado.
E eu acho que isso é uma questão que a gente precisa falar mais, né? Especialmente quando a gente está falando de mulheres que são neurodivergentes, porque todas as mulheres, né, pagam esse preço. Quando a gente está falando ali, né, da inserção das mulheres no mercado de trabalho, né, da luta feminista, começou assim, direito ao voto, assim, direito à propriedade. E a gente está falando de todo esse histórico, e a gente falou, não, a gente precisa entrar no mercado de trabalho porque essa autonomia financeira significa necessariamente, né, uma capacidade de gestão da minha vida, porque numa sociedade capitalista, se eu não tenho autonomia financeira, eu não tenho liberdade, eu não tenho poder de escolha. Então, essa inserção no mercado de trabalho para a mulher foi tão importante para a nossa liberdade, digamos assim. É, o lado B dessa história é que a gente nunca deixou de ser responsável pela vida doméstica também. Então, não é assim direitos iguais com os homens, porque eles só trabalhavam. E aí, a grande armadilha é que a gente passou a trabalhar e ser responsável pelo lar como se fosse possível dar conta de tudo, né? Como se nosso dia de repente fosse dobrar as horas e etc. E tem outra coisa, que, tipo, mesmo em casos em que Beleza também, porque você tem que cuidar de casa, cuidar do trabalho, e você não pode engordar, você tem que estar maquiada, com a pele linda, inclusive hoje em dia, né, é sem tanta maquiagem, é uma pele, né, que parece que não tá usando nada, porque você gastou, tipo, R$ 5.000 por ano, no mínimo, com procedimento estético. Pode continuar. não, e o que eu ia falar também, ixi, eu esqueci. Detalhes. Esse é o TDAH Talks, gente, é isso. Mas, assim, não só, né, a gente passou, todas as mulheres, né, passaram por isso, as mulheres que são neurodivergentes, as mulheres com TDAH, a gente se propor a dar conta do que é impossível de um lugar muito mais desafiador. De um lugar, pode falar. Ah, não, pode, mas eu lembrei, é só porque eu lembrei. Porque ainda entra uma parada muito doida, que é quando a gente vai ver um pessoal mais progressivo, que tá mais nessa discussão e tal, de mercado de trabalho e carga em casa, aí você vê umas mulheres fodonas, assim, muito incrível, muito maravilhosa, que produz coisas incríveis para o mundo, que tá colocando a cara lá, a tapa, que coordena uma equipe muito grande, uma equipe que trabalha muito, enfim, tipo, essas mulheres, e elas estão tipo, não, mas o meu marido é ótimo, ele ajuda em casa. E aí, ajuda, sabe? Assim, a gente ainda tá nessa de que o homem ajuda em casa, a casa não é dele, que a responsabilidade da gestão não é dele, porque aí é assim, o homem ajuda em casa, mas eu tenho que pedir. Ou, tipo, as coisas não são responsabilidade dele no final. Ele vai, faz algumas coisas, e aí isso torna ele, ó, um homem digno de aplausos. E é muito bizarro, porque uma mulher que vai e cuida da casa, é, é, ninguém aplaude ela, é o básico, tipo, é o esperado. Se ela não cuida, é um problema. Mas um homem que dá uma ajudadinha, uau, que homem, sabe? Ah, isso também é muito cansativo. Não, assim, é muito frustrante, né? Acho que esse lugar, se a gente se vê tendo essas conversas, E, de novo, eu acho que é muito importante a gente falar mais sobre isso. Acho que até quando a gente estava conversando sobre fazer esse podcast, não fazer o podcast, acho que uma das coisas que você perguntou é: a gente vai poder falar de política? E eu falei: não tem como não falar de política. E você falou: yes, assim, porque você queria muito. Mas não tem como a gente não falar de política, porque não tem como a gente falar de saúde mental sem falar de política, não tem como a gente falar sobre mulheres com TDAH sem a gente falar sobre o que significa essa mulher na nossa sociedade e os desafios que vêm com isso. E não é que eu não estou falando assim que esses desafios existem porque todas as mulheres têm que poder trabalhar e assim, acho que todas elas têm que poder, né? É, trabalhar e, enfim, conseguir ter um equilíbrio saudável, né, na sua vida pessoal, da sua vida profissional, sem que isso seja necessariamente adoecedor, assim, mas mesmo que essas mulheres escolham ser donas de casa, mesmo que essas mulheres escolham não serem donas de casa, enfim,
a grande questão é que a gente precisa ter consciência de todo esse jogo social e cultural no qual a gente está inserido. A gente tem que ter consciência de qual é a estrutura na qual a gente existe para a gente entender e saber quais são as nossas escolhas e as nossas possibilidades, porque senão a gente, assim, eu tô cansada de ver mulheres incríveis se matando para dar conta de algo que é simplesmente impossível, sabe? Tô cansada de ver mulheres incríveis assim, não valorizando quanto que elas são brilhantes, o quanto que elas são incríveis, porque depois de ter feito mil e uma coisas absolutamente admiráveis, elas não conseguiram lavar a louça, sabe? Porque eu garanto pra você que não tem nenhum homem brilhante no mundo que tá se ocupando, depois de ter feito coisas incríveis e maravilhosas, que tem louça na pia dele. Ele nem sabe que aquela louça tá lá, sabe? E é isso, assim, essas mulheres estão nesse lugar e elas apagam todas as coisas que elas fizeram. Porque, de repente, a casa não tá tão arrumada assim. Que aí, de repente, ó, a comida que você levou na escola, você comprou no mercado, ao invés de ter feito em casa. Então, a gente precisa olhar para isso, para conseguir ter uma sociedade minimamente mais saudável, de ponto de vista, assim, de saúde mental. E só momento palestrinha, mas vai ser muito curto. É, tudo é política, gente, assim, tipo, a gente tá falando disso e acho que as pessoas não têm noção de que tudo é política, mas a partir do momento que tem 2 seres humanos envolvidos, já tem relações de poder, já tem hierarquias, já tem, limitações de interação, já tem e aí é isso. Toda relação entre seres humanos é política, e a gente não tem como fugir disso, porque a política não é só, ai cara, eleições e câmara e decisões de estado, é tudo que organiza e ordena a nossa vida em sociedade, inclusive culturalmente falando, comportamentalmente falando, eh as regras implícitas, as regras explícitas, tudo isso é política, é organização social, é a gente tá operando em sociedade com, tipo, regras impostas ou regras subentendidas. Então, podemos não falar de política nesse sentido estrito de, eh, partidos e, sei lá, ações governamentais, mas a gente não tem como falar de sociedade e não falar de política, porque a política organiza o nosso comportamento em sociedade. Então, é isso. Essa palestrinha, ela é mais do que necessária, porque exatamente, acho que as pessoas não têm essa consciência de que política é sobre ética de vida em sociedade. Sempre que eu falo de comportamento humano, eu estou falando de política. Sempre que eu falo de existir, né? Se não for, e mesmo que se for de uma forma isolada no meio da floresta, é sobre política também, porque é alguém que saiu de algum lugar e foi para outro. Então não tem como a gente falar sobre saúde mental sem a gente falar de política. Não tem como, assim, sobre. Não tem como eu falar sobre você ser uma mulher com TDAH e não falar sobre quais são as expectativas culturais que existem hoje sobre você, né? Uma mulher com TDAH e quais são as relações que você vai construir com isso, porque é completamente diferente você ser uma mulher com TDAH no Brasil em 2025 e você ser uma mulher com TDAH, sei lá, na China, ou nos Estados Unidos, ou na Noruega, ou dependendo do ano que a gente estiver falando. Então, são desafios diferentes, são questões diferentes que se apresentam e não dá para a gente dissociar essas. Isso me lembrou uma coisa interessante, que é perguntar para você sobre como você vê isso das diferenças entre ser uma mulher com TDAH em diferentes lugares, considerando que você mora em Portugal e você participou de congressos por aí, teve contato com mulheres com TDAH de vários países diferentes, assim. É muito diferente, é muito diferente. E aí, justamente as questões de política pública, aí nesse momento, fazem uma grande diferença.
Pode falar, faz uma puta diferença. Exatamente. Nossa, impacta muito. Quando a gente está falando de sistemas de saúde diferentes, sobre conscientização, né, social, assim. Por exemplo, em Portugal, eu sinto que a gente está muito atrás, em relação ao Brasil, em relação à consciência de forma geral sobre o que é o TDAH, tanto assim a nível de profissionais, quanto de população geral. São os professores na escola que não têm tanta clareza quanto se tem, acho que no Brasil, os profissionais de forma geral, talvez esteja um pouquinho atrás, assim, nesse sentido, nessa consciência, nessa percepção. Embora é complexo, porque não dá para eu simplificar assim, essas diferentes sistemas de saúde, porque de fato são bem complexas essas diferenças. Mas eu sinto que talvez não tenha uma consciência tão grande quanto se tem no Brasil. Embora quando você consegue acessar, por exemplo, não só eu tenho TDAH, mas uma das minhas crianças tem TDAH e também está dentro do espectro autista. E aí ele está fazendo tratamento em um lugar especializado e que é fantástico. E que ali a gente tem um tratamento de muita qualidade, tem profissionais muito bem qualificados que sabem, têm muita clareza do que eles estão fazendo. Então, assim, assim, aí esse acesso, quando a gente encontra, sinto que ele está um pouco mais bem estruturado do que a gente costuma ter no Brasil. Mas, cara, varia muito, né? Então, tem colegas, por exemplo, que sei lá, são da colônia. A diferença em tempo para diagnóstico, o quanto que muitos profissionais, isso é tipo no mundo todo, né? Não estão preparados para diagnosticar TDAH em mulheres, né? Quando que eles ainda estão, às vezes, muito voltados para sintomas de meninos, de crianças do sexo masculino com TDAH, e não conseguem ainda reconhecer mulheres com TDAH. Porque, assim, de forma geral, mulheres com TDAH, elas conseguem mascarar mais esses sintomas, eles são sintomas muito mais internos. É muito mais sobre um sofrimento interno, que não é tão visto, do que sobre um comportamento, né, explícito e que é disruptivo em relação a ambientes escolares e de trabalho. Então, o discurso de você não tem TDAH porque você tem uma boa formação e você tem um bom desempenho no trabalho, então você não pode ter TDAH, é muito frequente. Mas aí um outro grande parêntese, assim, que aí não tem como a gente associar a política de saúde pública e saúde mental. De forma geral, sintomas de mulheres são muito mais desconsiderados. Porque, de forma geral, a medicina, né, a ciência, ela não estuda patologias em mulheres tanto quanto em homens. Então, assim, muito do que se tem na medicina, na ciência, é sobre a apresentação de doenças, tanto de transtornos mentais, quanto de patologias. De tudo. De tudo, de tudo. É tudo estudado em homem. E aí a gente vai falar sobre anticoncepcional, sobre questões do útero, sobre, sei lá, ovário policístico tá lá atrás, sobre, tipo, questões até, tipo, reprodutivas, sexuais, tá tudo em 1900, porque não tem Não tem estudo. estudo. Não, ele nem fala sobre agora, né? Sobre todas as questões que estão acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos, relativas às restrições sobre pesquisas, que eu vou entrar. Então, assim, o que já estava muito ruim, agora a tendência é piorar muito mais, porque todas as pesquisas agora que envolvem pesquisas em mulheres, tem questões de gênero, que é isso, é falar, eu vou estudar TDAH em mulheres, porque a gente não tem essas informações, é algo que vai ser passível precisa ser analisado para ver se, enfim, se é aceitável para dentro da conjuntura política americana, para ver se aquele estudo vai poder receber financiamento. E esses estudos eles precisam de dinheiro para acontecer. E isso hoje tá muito tá bem pior do que já estava, né? Vamos. Uhul! Vamos, pessoas. Cara, não, é desesperador, porque assim, a gente olhando e falando, nossa, olha só, a gente descobriu que as mulheres não são estudadas na medicina.
e que a gente não tem modelos, por exemplo, aqueles bonecos para você treinar, são todos masculinos. Assim, gente, olha só que loucura, né? A gente não sabe é, assim, prestar serviço de saúde para mulheres, a gente tem esse problema. E aí a gente Vamos piorar, por que não? vamos não falar mais sobre mulheres na ciência, porque todos os seres humanos são iguais. Negros, brancos, tá todo mundo é igual. A gente não vai mais falar das diferenças dentro da ciência. Não faz sentido nenhum, meu Deus, como não faz sentido isso. É tipo um. Aterrador, até quando a gente olha para questões raciais, assim, assim, de médicos, eu vi esses dias uma médica negra, ela falou assim, cara, quanto que é importante existirem mais médicos, assim. Tinha uma pessoa que estava com, eu não lembro exatamente qual era a questão na pele, mas os outros médicos pelos quais esse paciente passou, acharam que a perna, eu acho que, ou algum membro, estava com necrose. E aí, por conta do aspecto, e assim, e com base no que eles aprenderam na faculdade de medicina, né? E na verdade, aquele membro ele não estava necrosado, ele só estava com algum outro problema. Ou seja, se esse paciente não tivesse passado por um médico negro que conseguiu identificar a nuance de variação da pele negra para aquela patologia, e fala: não, não, isso aqui é só um creminho, você vai passar, esse paciente teria sido amputado. Então, assim, isso é mais um exemplo de quanto que a gente precisa estudar justamente não são nem minorias a nível de número, porque não somos minorias, a gente fala de minoria política, minoria de poder, é isso, não somos minoria, mulheres não são uma minoria a nível de populacional, pessoas negras não são uma minoria a nível populacional, nós somos minorias políticas, minorias, né, de acesso. Então, é muito importante a gente criar espaço, porque senão é isso, a gente só estuda o homem branco. E é isso. E é frustrante. É. E assim, eu tô sentindo que recentemente todas as conversas elas acabam num tom meio pessimista também, do tipo, a gente tá vivendo um momento em sociedade que é tipo, a gente começa a falar sobre qualquer coisa, a gente começa falando sobre música e termina tipo, sociedade é uma merda. Assim, tipo, tá tudo dando errado. Mas, assim, eu acho que nessa nota e tal, eu acho que é muito importante a gente abrir espaço para alegria na nossa vida e entender que a gente se cuidar é um ato de resistência, é um ato político também. A gente escolher a alegria, a gente escolher Cuidar da nossa saúde mental. a saúde mental, do nosso bem-estar, a gente criar momentos de prazer, de descanso. Isso é um ato político, isso é um ato de resistência, isso é o que não só é possível, mas necessário, eu acho que para a gente construir um mundo melhor, talvez, por mais utópico que isso pareça, porque isso não é uma corrida de 400 metros, isso é uma maratona, isso é a trilha lá de 5 meses, que a gente falou, ou 5 anos, ou 50 anos. Ou 500, ou sei lá, né? Mas para a gente atravessar essa trilha, cara, a gente tem que estar bem. A gente tem que encontrar prazer e sentido e se apoiar em pessoas. Pra... E eu acho também que, às vezes, por mais assim que as coisas estejam bem difíceis e dolorosas, é bom a gente também lembrar que, com todos os asteriscos, tá? Não é que eu estou falando que, nossa, isso é só maravilhoso, mas mesmo com todos os asteriscos que o que eu vou falar possa ter, a gente também nunca viveu um período com tanto acesso. Tipo, em que pessoas não privilegiadas tinham tanto acesso. Não tô falando que elas têm o acesso que deveriam ter, não tô falando que que tá tudo lindo, perfeito. Obviamente não, e eu acho que qualquer pessoa minimamente racional vai ser capaz de dizer que as coisas não estão ok. Mas também, assim, é um primeiro momento em que, sei lá, o acesso à comunicação, a bens, tá muito maior. Tá muito mais difundido. Tipo, a gente consegue ter acesso a histórias que a gente não teria em outras épocas. Assim, a gente tem que coisas. tomar muito cuidado também com essa falsa
assim, nostalgia, um passado que foi melhor, porque isso simplesmente não é verdade. Não, é verdade, não. A gente tá provavelmente, apesar, assim, pra caramba, não tem estudos sobre mulheres na medicina como deveria ter, assim, por exemplo, até, a gente Mas tem mais do que tinha antes, né? a gente precisa de 8 horas de sono. Essa noção de 8 horas de sono é baseada em estudos feitos em homens. Isso não é realidade para mulheres. Por exemplo, só um exemplo bobo disso. Mas o fato da gente saber disso, da gente ter consciência disso, da gente estar pressionando para mudanças e da gente começar a ter mais estudos sobre mulheres, é um que é isso? É muito longe do que deveria ser ou do que a gente precisa fosse, sim, mas é muito além do que a gente já esteve, né? Isso ser uma questão da gente identificar um problema, é isso, assim, tem esse lugar de tensão social, que é de você identificar que tem um problema, porque existe um momento anterior, que é quando não existe um problema, porque aquelas pessoas ainda não foram vistas, não foram reconhecidas, sabe? Nem por elas mesmas, né? Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, em 2011, se eu não me engano, quando a gente entrou, foi o primeiro semestre que teve cotas. E aí, não sei se foi nesse primeiro semestre ou se foi no segundo, começaram a ter muitos movimentos dentro da universidade sobre, cara, esses estudantes que eram periféricos, né, que estavam numa situação de vulnerabilidade social, esses estudantes, eles precisavam de ajuda para se manter na universidade. Eles precisavam, primeiro, chegar na universidade, eles precisavam de transportes. Eles precisavam de alimentação, eles precisavam, tipo, cara, como é que eu vou fazer uma faculdade de tempo integral se eu não tenho transporte para isso? Então, começaram vários movimentos por novos problemas. Esses problemas não existiam até essas pessoas terem acessado a universidade. Esses problemas no semestre anterior não estavam lá, não se tinha um problema. E aí, de repente, a gente teve um problema. E ter esse problema, na verdade, era evolução. Na verdade, é justamente a gente estar num lugar melhor do que o lugar anterior. Eu, eu eu lembro eu tenho um exemplo que eu sempre lembro quando a gente fala desse tipo de coisa, que é quando, quando as pessoas falam, nossa, porque antigamente as pessoas ficavam juntas pra sempre, casamento era pra sempre, as pessoas se amavam, agora é tudo muito líquido, agora todo mundo divorcia o tempo inteiro, agora os relacionamentos são muito superficiais, e é tipo, cara, você já falou com seus avós, com a sua avó em especial, você já falou com, tipo, outras avós também, não só a sua, sobre o que elas passaram e sobre o que as mulheres, em sua maioria pelo menos, ou pelo menos uma quantidade considerável de mulheres não aceitam passar hoje, e é tipo, beleza, ela às vezes é tipo, um casamento durou 70 anos, 70 anos de infelicidade, 70 anos de uma vida miserável. 70 anos que quando o cara morreu, ela foi muito mais feliz, assim, e que você fica: "Ué, por que que de repente meu avô morreu, aí minha avó passou por um processo de luto e depois, cara, ela tá mais feliz, ela tá indo nos lugares que ela gosta, ela tá se vestindo e se arrumando de um jeito diferente, e não é pra atrair o olhar de ninguém, ela só tá vivendo o que ela não pôde viver por todos esses anos", tipo, ela só tá fazendo coisas que fazem sentido pra ela e que ela nunca teve esse espaço, sabe, assim, isso é uma coisa que eu vejo, só comentando porque, né, já teve muito esse blá-blá-blá de: "Ai, antigamente as pessoas os relacionamentos não eram tão líquidos", mas antigamente as pessoas aguentavam coisas horríveis em relacionamento porque não tinha outra opção. É isso que a gente quer? É isso que a gente quer? Que as pessoas não possam, tipo, sair de um relacionamento escroto? Que elas apanhem, ou mesmo que não apanhem, que elas sofram violência psicológica, que elas sofram violência patrimonial, que elas estejam completamente isoladas e não tenham, dentro do leque de possibilidades dela, a única chance dela sair dali é morta, ou tipo de alguma coisa muito extrema, tipo, fugir e não ter nada, e não ter estrutura, e ser uma pária da sociedade, porque ainda tem, tirando o que acontece dentro do próprio relacionamento e o suporte
financeiro, emocional, rede de apoio dessa pessoa, ainda tem, tipo, tudo que a sociedade vai dizer sobre essa pessoa que passou por isso, né, de se divorciar e de não estar mais, e de ter abandonado, um casamento infeliz antigamente, né, enfim. Se até hoje, inclusive, é um inferno, tipo, eu tenho amigas que absolutamente sofreram pós-divórcio, assim, no sentido de se sentir, esse tipo de pária da sociedade, de estar fora e de ter decepcionado a família e de ter decepcionado todo mundo, isso agora, tipo, Você falando isso, eu lembrei de novo daquele modelo que eu falei, né, sobre o lugar de não saber e saber, e que nesse espaço de aprendizagem é um espaço de angústia. Eu acho que enquanto sociedade a gente está sempre nesse espaço de angústia desse dessa jornada, né, e quanto que vários problemas, na verdade, são um sinal de evolução, várias angústias são um sinal de crescimento. Eu vejo hoje muitas mulheres, né, e aparece muito na clínica, com muita dificuldade de se relacionar, e é uma jornada muito, às vezes, de muita solidão. Só que essa solidão e esses problemas para se relacionar só existem porque elas passaram a não aceitar menos do que elas acreditam, menos do que elas merecem, menos do que elas querem, assim. É essa solidão tem a ver com uma liberdade de escolha. Elas não estão sozinhas por, assim, por falta de opção geral, elas estão sozinhas porque elas não escolheram aquilo que elas não querem. Então, e aí é óbvio que tem toda uma questão social de ajuste, assim, eu acho que hoje em dia a gente está num momento que existe uma disparidade, né, que a gente precisa se reorganizar socialmente em vários aspectos, em vários sentidos, principalmente quando a gente fala de relações afetivas, de relações românticas, mas que mesmo assim, mesmo no meio de todos esses problemas, todas essas dificuldades, é porque a gente está num lugar melhor do que talvez as nossas avós tiveram, que era da certeza, né, de um relacionamento para a vida toda, que era vazio talvez de, não necessariamente só de sentido, porque talvez para muitas delas tivesse sentido dentro, mas assim, que fosse vazio de afeto, de respeito, de possibilidade de uma existência mais integral naquele relacionamento? eu não lembro onde que eu vi isso, mas eu só lembrei agora do nada, mas lembro que eu vi em algum lugar que basicamente também, antigamente, ser feliz não era uma prioridade, ser feliz não era um conceito, tipo, né, eu tenho meu papel na sociedade e eu cumpro esse papel, tipo, a minha felicidade pessoal não é uma coisa que existe enquanto conceito mesmo, tipo assim, Isso é histórico, isso é muito também cultural, depende muito do lugar do mundo que a gente tá. E para muitos outros lugares, por exemplo, casamento não é sobre amor. Casamento é sobre construção de uma família, é contrato, né. é contrato, e eu não acho que isso é necessariamente uma hierarquia, né, do que um casamento deveria ser, mas é sobre o sentido que se tem para cada um. É eu entender que se eu quero um relacionamento que ele é sobre amor e felicidade, então talvez eu tenha seja um caminho um pouco diferente do que o que as minhas avós, né, viveram nesse sentido, porque esse não foi o caminho delas. E é isso, para muitas mulheres o casamento não é sobre amor, não é sobre felicidade, e em É alguns sobre casos, estrutura, é sobre contrato, é sobre tudo bem. Quando, assim, eu acredito que quando isso é uma escolha, ou quando isso está dentro de um sentido de vida, que ótimo, assim. Mas é sobre a gente ter essa coerência do lugar que a gente está e do lugar que a gente ocupa e quais são as nossas expectativas, né. E acho que é isso, assim, a gente já tá aqui de novo, era pra ser um episódio mais curto esse. é, pois É, é, mas mas uma uma coisa coisa puxa puxa a a outra. outra. Era pra ser um episódio mais curto e leve sobre música e Não existe episódio leve não com a gente, não sei, vou tentar, a gente pode tentar em outras oportunidades, mas é difícil, cara. Quando a gente começa a falar, avisem pra gente se vocês querem episódios mais curtos e mais leves, ou se a gente pode continuar em episódios longos e mais densos.
ficar discutindo sobre coisas complexas. Mas é por isso que eu quis fazer esse podcast, por isso que o TDA Talks existe, pra gente, enfim, falar dessas coisas. Bom, acho que a gente pode se despedir aqui e a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Beijos.